Bom, vamos fazer uma oração para começar. Assim como estão, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos pelos teus cuidados, pelas tuas bênçãos e também por estarmos aqui neste momento para vermos coisas pertinentes à nossa saúde, tanto física, mental e espiritual. Abençoa cada um que aqui está, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu na semana passada tinha dito que nós íamos falar alguma coisa sobre, focar um pouquinho mais sobre problemas agora, né? Eu dei uma ideia geral, muito geral. Alguém leu aquelas apostilhas, alguma coisa que eu entendi? Hã? Eu estou lendo. Está lendo? Estou lendo. Está aguentando? Estou entusiasmada, estou devorando, né? Aquilo ali eu escrevi, sabe para quem? Para onde? Não falei da semana passada? Não? Eu comentei? Não me lembro. Não. Estou por cima Lá nas Bahamas tem umas senhoras lá que estão fazendo um trabalho disso. Evangelístico, né? Onde inclui saúde. Aí pediram que eu escrevesse, né? Umas 40 páginas. Estão ali. Eu ia deixar só com eles, mas eu pensei, por que não usar aqui, né? E essa mesma pessoa agora me pediu para me falar sobre maconha. Maconha, poxa vida, eu vou ter que dar uma estudada, me inteirar como que funciona a maconha. Esse é um assunto bem polêmico, né? Porque uns dizem que é remédio. Eu conheci uma pessoa que tomava porque tinha depressão. Aí até foi meu sobrinho que dava, que fumava, porque eu dou para a mãe porque ela tem depressão. Aí ela fumando, ela ficava calminha. É que a diferença da maconha. Olha. Para o óleo extraído, né? Que ele é filtrado. A maconha que se fuma é uma planta inteira, né? Quando se faz um óleo, é extraído algumas partes da planta. São dois produtos que ele tem basicamente, né? O THC e o CBC. Bom, um deixa... São duas substâncias básicas, né? Uma que deixa o cara assim, né? E o outro que atua mais sobre o corpo, sobre doenças e tal, né? Mas isso aí são coisas da atualidade, né? Eles querem encontrar em coisas ruins alguma coisa boa. No fundo é isso, né? É que nem falar do café, disso e daquilo. Não, o café é bom porque tem antioxidante, tem o quê? Mas tem cafeína, né? E maconha, pode ser que a planta tenha alguma coisa boa, né? Tem, realmente, né? Toda planta tem. Mas junto com o bom, quem é que colocou essas substâncias nas plantas? Quem é o autor dessas? Deus criou a maconha? Criou ou não criou? Deve ter criado a planta, mas não transformar a planta em droga. Sim, pois é, então. Ele pegou, Satanás desde muito tempo se conhece genética, conhece essas coisas todas, que nós agora que estamos começando a aprender, né, ele demorou para ensinar isso para nós, né? Agora nós tomamos conta, né? Agora nós queremos mudar até o sexo das pessoas, né? Nós ficamos completamente fora da razão, né? Então tudo muito irracional, né? E a maconha, mas o pessoal não... Eles estão autorizando maconha como um remédio e já funciona contra dores e coisas, epilepsia, negócios que o corpo tem aqui. Mas tem outras tantas coisas não tão ruins, né, como essas aí. A maconha dizem que ela vem desde os tempos antes diluvianos, né? Eles falam em 5.000 anos, né? Mas 5.000 anos sabemos que 5.000 anos antes de Cristo. Então, mas sabe lá, os egípcios conheciam esse negócio, né? Isso era muito conhecido em religiões, as religiões, e ainda hoje, né? Quando você vai nesses lugares assim, meio místico, eles te dão plantas e tal, aí você fica doidão. E isso eles dizem que é a influência de quem? Do Espírito Santo e tal, né? Então serve para isso. E agora eles estão querendo liberar para você usar, né? Uma quantidade X tu pode usar. Pode dar uma fumadinha, pode... Bom, mas não era o nosso tema aqui. Mas
esse negócio de saúde hoje em dia tem coisas corretas. Se você for pesquisar, né, na rede, tem coisas boas, mas o que tem de informações tendenciosas é maior ainda. Então vamos lá. Eu queria começar com... Deixa eu ver aqui. Bom, isso aqui é só para recordar, porque é bom nós mantermos um foco sobre esse assunto de saúde. A saúde não vem apenas para nos ajudar a viver mais. Eu já comentei isso aqui, né? Qual é a influência de isso aqui, de uma certa forma, é tudo aquilo que nós fazemos, né? Não é apenas o que eu como, o que eu faço, o que eu penso, o que eu deixo de fazer, etc. Tudo, de uma certa forma, atua positivamente ou negativamente e afeta o quê? Veja, essas religiões antigas, elas queriam fazer você sentir que está com a presença de Deus, do Espírito de Deus, através de drogas, de coisas assim. Isso mexe com a sua cabeça. Cocaína, tudo isso aí, né? Deixa você aparentemente melhor. E eu vou descer mais. Qualquer remédio que nós, como médicos, prescrevemos é para modificar o seu comportamento. E como que nós deveríamos mudar o nosso comportamento? Tomando drogas, tomando substâncias psicoativas ou alucinógenas, né? A maconha deixa a pessoa fora, né? Depois de algum tempo de uso, muito tempo de uso, a mente do camarada, ela atrofia e o camarada já não é mais aquela pessoa, não tem mais iniciativa, não presta mais para nada. Depois de muito tempo de uso, eles estão querendo saber se é bom liberar ou não. Quer dizer, está ali, que não sabe, mas não adianta. O mundo vai insistir nas coisas dessa natureza, porque é muito mais fácil se alguém está com problema, dar uma planta, dar um remédio, ao invés de sugerir que as pessoas façam o quê? Mudem seus hábitos, né? Tudo. Deus tem sim uma planta entre aspas, né? Que faz as coisas acontecerem, mas é via a lei de Deus, o seu modo de lidar conosco, né? Então, isso é o que diz ali, né? Então, se você está ruim, está deprimido, está com isso, está com aquilo, qualquer desvio mental, o pessoal gosta de dizer que quando uma pessoa está com depressão, é falta de fé. Já não viram falar isso? E é falta de fé ou não? Sim ou não? E por que fica? A que eu tenho que atribuir então? Hã? Como é que eu vou dizer? Os hábitos, né? Bom, então, mas aí que está, a falta de fé nos teus próprios hábitos, né? Você não acredita naquilo que Deus nos coloca e não faz, as consequências são essas, né? Não faz exercício, você pode ter um problema desses, né? Quem é que teve um problema de depressão séria? Todos conhecemos já a história, né? Quem foi? Da nossa denominação, né? Lá nos primórdios, não foi Tiago White? Eu ia dizer, E a própria... uma reportagem dela dizendo que ela envolveu ele no trabalho, várias coisas para ele sair daquela tristeza que ele tinha. Pois é, então, mas por que ele ficou triste desse jeito? Por que ele ficou assim? Ele violou uma lei, senão ele não estaria lá. E qual foi a lei? Ele era muito focado, ele trabalhava muito. E os pastores naquela época, né, levavam assim meio isso como sempre, né, não queriam, né, não tinha aquela dedicação. E ele, como comprometido até as últimas consequências, abraçou tudo. O que os outros não faziam, ele fez. Quanto tempo ele conseguiu fazer isso? Alguns anos, e aí, pumba, quebrou. Ele não devia fazer isso. Entende? Sempre tem uma causa, sempre tem uma causa. Não é questão de falta de fé. É fé demais. Não sei se existe isso, né? Alguém tem fé demais, mas não é fé. É uma presunção, né? Não, Deus quer que a gente... Uma vez eu vi estou falando um pouco fora daqui, mas é dentro desse
Eu vi um funeral. Eu veio de um funeral agora. Um funeral de um pastor, lá em São Paulo. Era um pastor bondoso, né? Não vou citar o nome. E pá, morreu do coração. De tanto se envolver e fazer e acontecer. Morreu. E aí estava lá todo mundo, né? Muitos pastores, quase todos. Ele era muito conhecido. Eu fui no enterro. Fui no enterro, não. Fui no velório ali, mas dentro da igreja. Aí o pastor, que era na época o presidente da divisão ou da união, não me lembro, ele disse assim, quem dera, né, houvesse mais homens que nem este. Quem dera houvesse mais homens que nem esse. Ou seja, morrer de tanto o quê? De tanto pregar e de levar. Isso aqui é um modelo. Eu fiquei olhando, mas que estratégia estranha é essa? Quer dizer, nós temos que nos suicidar para poder ser homenageados numa igreja depois, Mortinho da Silva. Né? Eu não achei legal, né? Não sei, mas a intenção, se ele tinha ou não tinha, mas ficou essa ideia, né? Olha aí, isso é um exemplo para nós. Não, coitado, não foi exemplo para nós. Ele podia dizer, olha, irmão, cuidado, olha aí, ó, né? Seria talvez mais útil, né? Mas naquele momento ele queria botar a pessoa lá em cima, né? Mas foi um pouco infeliz nesse negócio, né? Ô, irmão, assim, ó, o meu filho já frequenta a igreja há mais de 20 e poucos anos, ele é adventista. E quando nós aceitamos, batizamos, tudo, né? Veio no nosso batismo, tudo. E aí a gente começou, o que eles estão fazendo? Estão fazendo isso. Ô Zé, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Eu disse assim, para aí, gente, calma. Não queiram assumir coisas demais, sabe? Vocês não podem ir além das condições de vocês. Olha a idade de vocês, você assumir cargo aqui, cargo ali, fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu não sou jovem, mas de vocês, não quis chamar não de velho, né? Mas chamando, né? Aí eu entrei em parafuso, eu só não entrei em depressão porque, sabe? Então eu tive que largar uma coisa aqui, uma coisa ali, porque eu não tinha mais vida em casa. Sabe? Eu não tinha mais vida com a minha família, eu não tinha mais vida com a minha esposa, com as minhas filhas, né? Porque me chamavam lá no portão, aí eu saía correndo. Aí eu ligava e eu tinha que sair correndo. Né? Então, assim, ó, vão com calma. Vão com calma. Não vão querer meter os pés pelas mãos, aí você não consegue fazer nenhuma coisa e nem outra direito. Então, mas é muito difícil, né? Às vezes a pessoa sabe ter essa aonde está mas vamos olhar assim. Uma das leis de saúde que eu dei para vocês já, né? Os 8 remédios da natureza. Aliás, eu tenho até aqui, se alguém quiser depois, eu tenho aqui 8 folhetos sobre esse assunto aqui, 8 folhetinhos. Se quiser dar para alguém e tal, né? Porque é um pouco mais simplificado do que aquilo que eu dei para vocês, né? Mas isso aqui é bom, às vezes, para um encontro com alguém que você não quer entrar direto, sim, com assuntos mais profundos da igreja, isso pode ser útil, né? Mas o que acontece? Quando você se converte, quando alguém se converte, Satanás faz o quê? Numa primeira fase. Não, que é isso? Não vai nessa igreja, isso aí é tudo uma seita. E dá, bom, vamos supor que tu rompe isso aí, né, com a tua força de vontade, com a fé que você agora adquiriu. Aí ele vê, agora não deu certo. Qual é a outra estratégia que ele pode usar? Bom, já que ela entrou de corpo e alma, agora eu vou levar ela para o outro lado. Aí você fica doidona, né, de tanto fazer, e alguns se desanimam, né? É uma semente que depois morre na beira do caminho, ou sei lá onde, né? Por não ter equilíbrio, né? Isso aí. Bom. Eu conheço 2 casos no Espírito de Profecia, onde a pessoa realmente ela perdeu a noção do limite que você estava comentando. Um caso foi de uma mãe que tinha filhos para criar em casa, tinha família normal, mas que ela entendia que ela tinha que fazer trabalho missionário, né? E para isso ela acabava deixando os filhos com outras pessoas. E aí ela tinha uma atenção dela, que ela não precisava entender que Deus estava chamando ela a fazer esse trabalho, porque a primeira responsabilidade dela era os filhos. Né?
O outro caso é de um senhor que já estava com uma idade bem avançada, que foi missionário durante muito tempo, mas agora já estava mais cansado, mas ainda assim queria continuar e ele não queria deixar para os mais novos, né, que é para a nova geração, no caso, assim, que ela também chamou a atenção dele, que a missão dele estava cumprida assim, não nesse sentido de que ele não precisava mais estar viajando aí todos os dias para todos os lados, porque podia dar uma descansada agora. Mas realmente é difícil, às vezes você pensa que tem que descansar, na verdade você está entrando em outra cilada, né? Você está baixando agora, alguma coisa assim. Eu me lembrei de um pequeno incidente com a irmã White. Ela também foi, ela tinha muitas responsabilidades, né? Ela dizem, e é certo isso, né? Foi a mulher que mais escreveu, que mais influenciou o planeta, foi ela, sem dúvida nenhuma, né? Por isso que ela é tão atacada hoje, né? Se eles pudessem ressuscitar ela e acabar com ela, eles fariam isso. Mas ela também tinha que cuidar dos seus limites, né? E um problema era conciliar o que Deus mostrava, as visões, e agora como é que ela ia agir, né? Ela tinha que falar, dizer o que Deus mostrou, não é? Essa era a função dela. E ela tinha criança pequena ainda, então numa determinada ocasião ela tinha que fazer alguma coisa assim que ela achava que ia ser assim ruim para a família e principalmente para um dos filhos, que eu não me lembro qual, e ela disse assim, ela recebeu um chamado, alguma coisa para fazer essas coisas, e ela chamou a filha, explicou para a filha, a mãe tem que fazer isso aqui. Você vai ficar muito triste se a mãe fizer, porque se você não quiser, a mãe fica. Botou a responsabilidade em cima de uma criança. Já pensou? Quem é que faz isso? Ô, moleque, fica quieto aí, né? A gente não quer nem saber, né? Se eu estou fazendo trabalho do Senhor, vem meu filho me frear, o que é isso? Isso é o diabo, esse é o Satanás que está em cima de mim já, né? E não é assim, né? Há limites, né? E saber dar opções para as pessoas, e equilíbrio, difícil, mas é como tu disse, tem um limite, é bem ali. Então, ficou claro isso aqui, né? Então, nós, quando vamos fazer as coisas, não vamos pensar apenas, tem que fazer exercício. A minha neta, por exemplo, ela eu quase diria, viciada em exercício. Ela não pode ficar um dia sem ir na academia. E não é 1 hora, não, são 2 horas. Pá. E aqui ela ficou 3 dias aqui em casa. Ela veio da Argentina, está estudando lá. E então ela passa aqui, nós que criamos praticamente ela. Criamos assim, né? Porque os pais são separados, ela ficou sem. Então nós ficamos muito com ela. Então ela gosta muito de ficar conosco e tal, e a vozinha e tal. Mas ela chegou aqui, não tinha academia, ou tinha aqui, mas muito longe. E aí o que ela fez? Ela pegou o botijão de gás que eu tenho lá em casa, botou o botijão nas costas assim e começou. E ainda bota nas redes sociais, né? E aí o pessoal, né? Ela é muito assim, ela tem uma liderança natural e tá milhões de como é que ela chama? De memes, um trem aí, likes. Não, está com 23, parece, 23 anos. Ela está saindo da escola agora, terminando o curso. Mas é assim, né? Então, tudo, a tendência é sempre levar para os extremos, né? E nós precisamos desse controle. Então, fazer para alcançar a santificação. Ora, não vai conseguir se santificar se você trabalha demais. Quem é que trabalha demais, como é que você fica? Em termos psicológicos. Você fica, o seu sistema nervoso quebra, não tem jeito. Você fica ali e daqui a pouco você se irrita com facilidade, né? Fala o que não deve falar, e isso dá para ser uma carreira de santificação? É claro que não. Então, tudo aquilo que nos deixa fora da nossa maneira normal de agir, ela tem que ser modificada, né? Mas então é isso aí, deu para entender. Eu queria só dar uma rapidinha assim, passagem, eu dei aquele papel para vocês, né?
Eu, às vezes, conversando com algumas pessoas aqui, elas me colocam assim, mas eu não sei o que eu vou fazer, como é que come, como é que não come, como é que é. E tem gente que come assim frequentemente, né? Come de manhã, meio-dia, no meio da manhã come de novo, e depois tem um café da tarde, e depois tem o jantar, e ainda antes de deitar ainda tem, né? Quer dizer, eu já comentei, né? Mas como assim, né? Nós devemos estar sabendo disso já. Então eu fiz esse negócio aí para a gente ver, né? Como é que é? Porque nós achamos assim que tem que ser tanta coisa, e tanto isso, e tanto aquilo, né? Vocês viram aqui o nosso junta-panela, né? Você vê ali, ó. Mas aí é que é natural, né? Todo mundo traz alguma coisa. Mas em casa, às vezes, a gente faz a mesma coisa, né? Isso, mais aquilo outro. Se não é muita variedade numa hora só, mas depois vem de novo e essas coisas. Bom, então é isso, né? O que é um de jejum? Está aí, ó. O que nós deveríamos comer no de jejum? Isso aqui é a comida da onde que nós tiramos aqui. A única coisa que eu acho que não tem é aquilo que Deus nos criou, né? Adão e Eva. Quanto tempo Adão e Eva iam viver com essa dieta, exatamente como está aí? Que é isso que ele ia comer. Ele ia comer fruta, aliás, ele já estava comendo, né? Frutas, cereais, né? Grãos e sementes e castanhas e tal, né? Eu coloquei leite de soja ali só para... mas é um grão também, né? Eu não sei se ele ia fazer leite de soja lá no paraíso, mas... isso aí, se eu mostro essa dieta aqui para uma pessoa, para um nutricionista ou para um médico, o que ele vai dizer disso aí? Está faltando tudo, não tem nada, né? O que tem ali? O que está faltando ali? Arroz, feijão. Bom, isso aqui... Bom, eu estou falando do jejum, né? Está faltando pão. E essa minha netinha, ela come 3 ovos todos os dias de manhã. E ainda à tarde mais 1 ou 2. Mas é porque ela faz exercício físico, né? E daí? Pois é, e aí eles acham que tem que comer bastante. A minha guria também faz exercício físico, ela mora em Canasveira. Ela come, ela posta, assim, no caso na família, o que ela come, que é ovo mexido, né? Granola, banana picada e mamão. É o café dela, né? Ou às vezes uma café mesmo ela não toma. Ou se não um suco de mamão, uma coisa assim, sabe? Mas ela... é mania demais exercício também, exercício de manhã, de noite. Mas o que te dá força, né? Na realidade, o que dá força para alguém pegar aqueles negócios? O que é que dá força? Não é proteína. A proteína não gera energia. Proteína é para fazer os músculos depois se desenvolverem, né? Porque, claro, está fazendo exercício, é por essa razão. Mas não é energia. Aliás, quanto mais proteína você come, menos energia você vai ter. Porque o corpo tem que metabolizar esse negócio em excesso e acaba trazendo problemas de intoxicação para você mesmo, né? Então, não é, isso está errado. Mas tem gente, gente, vamos dizer assim, boa, né? Se você for na internet, tem gente que recomenda isso mesmo, 6 ovos por dia. Tem um camarada lá que diz, 6 ovos que ele come todo dia, 6 ovos. E diz ele, não faz mal, é ótimo, não sei o quê. É o melhor alimento que existe. O ovo é o melhor alimento que existe? Se fosse o melhor alimento, Adão ia comer ovo. Ué, como assim? Não é, claro que não. Carboidrato é que dá energia, né? Ei, doutor, mas que nem, sabe aquele doutor Paulo Ribeiro? Pois é, o próprio, eu estou falando dele. Eu não ia mencionar o nome, mas já que você falou. Eu não vi o vídeo, mas meu marido conta que ele desafia qualquer médico a provar para ele sobre o carboidrato, porque ele diz que o carboidrato entope as veias. Entope as veias? Como? Não sei como, né? Não, mas ele que tem que me explicar como é que... Eu não vi o vídeo, mas meu marido fala porque eu
aquelas dietas Agora é a cetogênicas. bolha da massa. Isso que eu falei. Não, o negócio é o seguinte. Não, agora tem esses dias eu vi já uma reportagem, primeira vez que eu ouço isso, né? Porque sempre quando se fala em dieta de nós, a tendência é elogiar, né? A igreja adventista, ele tem esses cuidados e tal, né? Agora chegaram uns camaradas ali, eu não sei, não me lembro quem, talvez, que eles estão começando a jogar para nós um problema que nós com essa nossa mania de cereais e isso e aquilo e Kellogg's, né, nós que trouxemos todo esse problema de obesidade e tal e de problemas cardiovasculares, agora somos nós, né? Mas é lógico que não é verdade isso, né? Agora, os refinados, claro, eu já não posso, né? Mas refinado não é o que nós, né? Se você pega um alimento bom e tira a metade do valor nutritivo e dá ele super concentrado, puro amido, sim, aí nós temos realmente problema. Eles olham por essa ótica, né? Eles não se preocupam muito em dizer, não, mas se for integral não é o problema. Mas não, carboidrato, e carboidrato, não pode comer pão, não pode comer... Como assim, né? Agora, pão é 2 vezes problemático, né? Carboidrato e ainda tem o glúten. Eles conseguiram, vamos dizer assim, demonizar, né, o alimento mais, né? Jesus se auto-intitula o quê? Eu sou o quê da vida? Pão. Agora, você vê, tudo isso aí, a tendência é meio que trazer confusão mesmo e tirar, né, qualquer influência que ainda possa estar sendo propagada em nossos dias. Eu acho que esse negócio da aranha ali, eu acho que é uma dieta que é meio recente aí, estão falando muito isso aí, eu já vi também no YouTube, aí, tem vários canais aí compartilhando, eu acho que é dieta cetogênica, se eu não me engano, onde tira o carboidrato, que são as massas, e coloca no lugar mais gordura animal, muita carne. Bastante carne, bastante carne. Sim. A gordura animal. Pois é, a dieta cetogênica, segundo eles, nas minhas últimas férias, eu comprei um livro, né? Sempre quando viajo eu compro os livros sobre qualquer novidade, né? Então apareceu lá, e a dieta cetogênica é hoje, por alguns, considerado a única dieta capaz de reverter o câncer. Eles já chegaram nesse nível. Eu fui ler o negócio e eles não estão assim de todo errado nessa sua avaliação. Tem algumas coisas ali que realmente realmente isso aqui pode ser. Mas esse negócio de fazer com que... Porque a dieta cetogênica, qual é o objetivo da dieta cetogênica? É criar um ambiente hostil para as células cancerosas. As células cancerosas, elas não suportam a falta de carboidratos como as nossas células o fazem, né? Nós ainda podemos, né, células boas, viver nesse sistema de dieta cetogênica, né? Que é uma dieta ruim, uma dieta que vai nos trazer problemas. Claro que eles dizem que não, e também estão dizendo que se não fizer nada, tu vai morrer de câncer, já são... Né? Mas eles usam isso aí também agora para meio que dizer, para você prevenir-se contra isso, né? Mas eles querem matar as células cancerosas através de criar um meio ambiente ruim, não só para o nosso corpo, mas principalmente para a célula. É que nem quimioterapia, é uma coisa. Quimioterapia, qual é o objetivo da quimioterapia? É criar um ambiente tóxico para as células cancerosas. E as células cancerosas realmente morrem. Mas quem morre junto? E as outras, né? Mas elas morrem menos, né? Porque no corpo de quem está com câncer, o câncer é uma coisinha aqui, outra ali, né? E o resto é esse corpão todo. Então você dilui, né? O corpo como um todo não sofre tanto, né? Mas aquelas células ali que estão ali naquele lugar, elas vão sentir essa alteração e eles não estão mais tão capacitados de se livrar de coisas prejudiciais do que as nossas células normais são. Mas o problema é que tu vai estragar o seu próprio organismo nessa tentativa de matar
o câncer, né? Depois de algum tempo, a quimioterapia, se não for parada em tempo, ela vai matar o tumor e o paciente junto, né? Então, eu diria que foi um sucesso o tratamento, né? Matou o câncer, né? O dono do câncer também se foi, né? Você não tem noção quantos estão morrendo de câncer por causa de quimioterapia. Não tem, é difícil de a gente fazer essas avaliações, né? Mas o fato é esse. Tá, então o de jejum, esse é o de jejum edênico, né? A irmã White fala que nós vamos ter que voltar para o regime o quê? Qual? Original. Então, isso é original, não tem nada que não... Um detalhezinho, tinha sementes na dieta original? Sim, grãos, semente, né? Não tinha folha, né? Mas tinha o grão. Não, as folhas eram... E a batata Era... Bom, você já está... falando, tem essa dieta, sabe, né? Sem tubérculos, Isso. nada debaixo da terra. Não come alho, não come nada, não come... Pois é, bom, no Éden, Adão não comia batata. Isso aí era comida de bicho, provavelmente, né? Mas, então, né, eu tenho uma apostila lá. Eu descobri, faz tempo que eu sei lá, assisti um curso, nem me lembro. Não sei que me deram uma apostila sobre esse assunto. Tirar a batata complica, né? Isso é uma agressão à minha dieta, né? Mas a ideia é essa, né? Bom, se é para voltar ao Éden, como a irmã White diz claramente, Deus está procurando nos conduzir de volta ao regime do Éden. Bom, então, o regime do Éden é isso aí. Não tem ovo, não tem leite, não tem batata. Não tem batata. E nem beterraba, e nem qualquer coisa. Batata doce, aipim. Hoje tinha bastante aipim. Então, podem saber que essa não é a dieta, porque, na realidade, quem gosta de comer aipim mesmo? Bota um aipim ali para ver se os bichos vão fazer a festa. Nossa, né? Mas o ovo, até o senhor tinha falado que o ovo, no caso, menos pode comer, mas não em quantidade. Sim, Por exemplo, assim, 2, 3 vezes por semana, 3 não por dia, todos. né? Mais. Pois é, bom, então... Pois é, bom, a questão do ovo, leite e tal, né? Esse grupo, ele argumentava o seguinte, esse grupo que ele estava mencionando aí, né? É um grupo que tem lá em Campinas, deve ter se espalhado já, mas é em Campinas que surgiu esse... e aí começaram, né? Olha, a dieta mesmo... Olha, o pessoal está mal e mal conseguindo sair da carne. E olha lá. Agora o camarada já vem que não pode mais nem comer coisa que está debaixo da terra. Então você vê, a dieta começa a ser bastante restritiva. Mas quando você olha para o Jardim do Éden, ela era assim. Então agora você tem que pensar o seguinte, essa dieta seria ruim para a raça humana? Não, porque essa dieta manteria Adão vivo durante quanto tempo? Se ele não pecasse, seria a dieta eterna para ele, né? E provavelmente vai ser a nossa quando voltarmos para lá. Então, ela não é a dieta que nós hoje comemos, a nossa hoje dieta com tudo isso aqui, mais leite e ovos e carne, que foi o que Deus permitiu que se comessem, Deus tinha uma razão para isso. Exatamente. Depois do dilúvio, permite o alimento carne, e aí a gente vai... Então, o que quer dizer isso? Que essa dieta era a melhor, e aí nós começamos a comer coisas piores, e começamos a ficar menos anos de vida, e ainda doenças em cima disso, né? No começo nem tanto, mas a partir do momento em que as doenças começaram a aparecer também nos animais, isso passou também para nós. Então eles inclusive colocam assim, Daniel, que dieta que ele escolheu? Ele pegou a dieta edênica.
higiênica. Ele só queria o quê? Legumes, leguminosas e água. Não falou ali, não fala em fruta, né? Mas a ideia do original ali é uma coisa um pouco mais ampla, né? Não é só aquilo que eles... Parece que eles... Não sei, alguém de propósito deve ter feito ali uma dieta tão terrível ali. Pô, coitada do... Eu sempre fiquei assim numa... Mas como? Como é que é uma dieta de nada, né? Hoje não penso assim, né? Porque no fim a gente vai acostumando. Mas como que uma dieta que não tem nada, né? Nada do que nós achamos que é carne, isso e aquilo, papapá, pode ser tão boa que em 10 dias eles ficaram mais gordos do que os outros, ali gordos, né? É que talvez, provavelmente, nem a palavra gordos não foi bem traduzida, né? Mais fortes, mais saudáveis, né? Botaram gordo, pronto, já esculhambou de novo. Quer dizer, sempre existem os tradutores da Bíblia, eles são muito influenciados pelos seus preconceitos, né? A gente tem que ir no original, se quiser saber algumas coisas, né? Mas o certo é que ele escolheu a dieta do Éden. E é o que... Porque ele, Daniel, é um protótipo dos nossos tempos. É assim que tem que ser. Daniel, diante da corte de Babilônia, ele foi competir lá com os sábios da época. Ele não tinha concorrência. Então, esse é um... Né? E com que dieta? Essa dieta aqui. Não é outra coisa, não. Bom, então, veja, em vez de ficarmos todos medrosos, por que nós não comemos isso e não come ovo e tal, não, é o contrário. Esses alimentos tiraram a nossa vida, tiraram a nossa força, e agora nós precisamos fazer o quê? À medida que o tempo vai passando e as dificuldades vêm por aí, nós temos que retornar a elas. Esse é a nossa, pelo menos é a mensagem que está aqui, né? Bom, vamos ver mais um pouco aqui. O almoço, vamos ver. Estou fazendo isso aí só para recapitular, mas eu acho que é importante, né, a gente fixar esses assuntos assim, mas... Tá bom, saladas. Bom, nesse negócio aí, salada também está fora. A dieta edênica não tem mais, porque salada era alimento dos animais também. Parece que quando Adão e Eva foram criados, ele falou assim, fruto que dê semente e tal. E depois do pecado ele fala assim, e também você verão de mantimento da árvore do campo. Daí, não sei se dá a entender que seria saladas, a erva do campo, que ele fala primeiro só frutas, e depois ele parece que inclui a erva do campo, né? Depois que ele vai falar em erva do campo, depois da queda. Sim, Seria outras plantas que não eram originalmente a dieta do homem, né? É. E aí eles também fazem umas análises interessantes, né? Não dá para dizer que eles estão assim fora da casinha, né? Foi a primeira impressão que eu tive, né? Esse pessoal está meio, né? Vamos largar a mão disso aqui, porque a gente que queria, lá em São Paulo, a gente começou a forçar, vamos dizer assim, a volta, né? Isso a nível hospitalar, né? Nós começamos esse trabalho de querer mudar dentro do próprio hospital, porque nem o hospital não respeita ou não respeitava uma dieta mais saudável. E ali estavam os pacientes, né? Não se recuperando e morrendo e tal. E a gente achou que deveríamos... Aí começamos, né? Esse movimento, estou falando lá em São Paulo, né? Naquilo ali. Mas o que você... Alguém ia falar? Da expressão ali de sementes ali, não sei se leva muito para o outro lado, mas, por exemplo, o tomate tem semente também, produz semente, todos eles têm. A rúcula, ela dá semente, a rúcula é só deixar ali, ela vai dar semente também, querendo ou não, todos eles são plantados de semente. Cenoura também dá, todos esses. A batata não. A batata você tem que plantar a própria batata novamente. Pois é, mas a semente, ô Tiago, a semente... A banana tem uma fruta. Não, a banana tem gente que consegue plantar. Então, né? Pois é, mas a semente de uma cenoura, você acha que dá para tirar tanta semente para nos nutrir? Não. Porque quando se fala em semente, a semente não é um minuto. Arroz, por exemplo, não é semente? Né? Feijão não é semente, a própria semente. Então, são sementes que têm potencial de me ajudar. Agora, aquela semente que depois dá, brócolis, por exemplo, né?
aquelas florzinhas e tal, mas se eu for comer só aquilo que é semente no fim, eu acho que eu não vou conseguir muita nutrição da semente, porque aqui eu estou entendendo que é a semente como comestível, semente comestível, né? Então, no fundo, todos têm que dar semente, senão não se reproduz, né? Mas eu acho que... Bom, eu estou falando aquilo que ele já colocou aqui só para... porque vocês poderão ser defrontados daqui a pouco com esses... Mas eu não descarte, não. Eu hoje quase que vivo com essa dieta aí. Quase, né? Mas... Só quando tem junta panela, Hã? quando tem junta panela, você sai da dieta. Não, mas eu não tô fazendo isso com preocupação, tá entendendo? Tá bom, mas a batata eu não abri mão, não. Hoje eu só comi batata ali. Alguém fez uma batata com molho de não sei o quê. Foi você. Então, eu comi. E um pouquinho de mandioca, quer dizer, comi coisas que na realidade não são tão edênicas assim, né? Mas isso a irmã White nunca falou nesses termos, né? Ela mesma recomendava que batata é uma boa opção, etc, né? Então, claro, né? Mas se você realmente quer o máximo, pode ir que não tenha medo, vamos dizer assim, né? Porque a gente começa a dar ouvidos a nutricionistas e tal, né? E de onde que eles tiram alguma coisa? Um nutricionista, de onde ele tira sabedoria? Ele não tira de lugar nenhum, a não ser que seja adventista, né? Mas eles não sabem nada, eles mandam você comer carne, isso e aquilo, e muita... Eles estão por fora, né? Eles não são pessoas qualificadas a dizer para nós qual a dieta que nós temos que comer, né? Eles têm que aprender conosco, na verdade é essa, né? Então, mas eu acho que é razoável, né? Se for olhar para Daniel, né? Porque eu sempre pensei assim, não, só porque ele faz... Deus recompensou a fidelidade dele. É isso né? É que nem quando você, que nem provar e vede, né? O provar e vede, né? Eu tenho algumas restrições, né? Também muito assim, né? Toma lá e dá cá, né? Parece, né? Pode ser analisado assim, mas eu não quero pensar assim, para que estimular muito... Tem que dar, porque aí vai acontecer coisa boa, né? Porque sempre acontece coisa boa, né? Já viram isso? E eu acho que nem sempre é assim, né? Tem gente fiel dizimista e daqui a pouco perde tudo. E aí, o que ele vai dizer, né? Se a gente fica só martelando em cima dos eventuais benefícios que que isso dá, né? Eu acho que tem que fazer porque é bom fazer e eu vou saber, né, lá na frente quais foram os benefícios, mas não com essas intenções, né? Acaba sendo um ato de fé. Hã? Acaba sendo um ato de fé. Sim, e senão não passa, senão você vai começar a cobrar isso também, né? Se você só pensa que tudo isso tem que dar certo, claro que Deus diz, pode me provar que eu vou abrir as janelas do céu, não está escrito isso? Então existe uma promessa para isso, né? Mas isso aí pode derivar justamente para o lado de lá, tá entendendo? Ele abre, então vamos lá, vamos testar ele, né? Alguém disse uma vez, li uma história dessas aí, que o tal do Colgate, já ouviram falar do Colgate? Colgate é o Colgate, né? Em inglês é Colgate, né? Esse camarada parece que não era cristão, ou era uma coisa assim muito por cima, mas ele resolveu dar 10% de dízimo, não sei porquê, não me lembro dos detalhes da história. E ele começou lá com as pastinhas de dente dele, assim, muito, né? Tornou-se uma potência mundial. E ele mesmo diz, olha, depois que eu comecei a dar o dízimo, olha, mas isso não era um crente adventista, é que nem hoje, né? Se uma pessoa de uma outra denominação aí e ora para o São Jorge, né? E o São Jorge, de repente, cura ele. Ele foi o São Jorge que curou ou quem que curou? Mas ele orou para o São Jorge. O São Jorge leva fama. São Jorge vai levar um Pois é. Foi coincidência. Então é isso aí, né? Então é difícil, né? Eu vi uma explicação dizendo assim, não, mas Deus vê a sinceridade e Ele mesmo sabendo que aquela pessoa está
está indo para o lado errado, Deus ainda, pela fé, sinceridade dela, Ele faz o milagre, não é Satanás que faz, é Ele que faz. Pois é, bom, eu estou dizendo que alguém... Eu já ouvi essa afirmação, mas eu confesso que eu fiquei um pouco assim, o cara está orando, será que Deus realmente vai operar? Eu acho que não sei se a gente pode dizer que sim ou que não. Pode ser que em alguns casos é difícil. Pois é. Uma vez chegou uma paciente nossa lá na nossa clínica e conversa vai, conversa vem. E ela disse assim, eu estava tão mal, e estava assim, não sabia o que fazer, toma isso, toma aquilo, e nada melhora. Daqui, aí um dia, eu acordei, ou teve uma visão, a santa dela que ela orava, disse para ela, então vai lá em São Roque, vai lá na clínica lá. E ela, como é fiel, devota daquele santo, foi. Não, mas não era, é isso mesmo, um santo lá, qualquer que mandou lá para lá. Mas antes de eu saber isso, né, ela começou a conversar um monte de coisas, e eu então comecei a falar, não, mas os mortos estão mortos, né? Eles não estão vivos em algum lugar aí, né? Mas sem saber que ela tinha tinha recebido essa mensagem de um santo. Aí quando finalmente ela disse, mas como então? Mas ele me mandou para cá, agora você disse que na realidade ele está morto? Como é que é isso agora, né? Aí eu fiquei sem saber o que dizer para ela, né? É complicado, né? Eles creem em alguma coisa e se mandou para lá, eu imagino que de alguma forma Deus influenciou ela. Se ela foi para um lugar que é exatamente o que ela estava precisando, então eu tenho que admitir que foi Deus, através de São Jorge. Bom, mas é bom não entrar muito nessa questão, é complicado, mas nós temos que estar com a mente aberta para tudo, né? E não fechar nada, porque às vezes a gente pode ter surpresa. Bom, então, aí ó, aquela batata ali talvez possa ser tirada, né? Se for olhar a dieta edênica pura, né? Talvez nos tempos mais futuros, onde nós vamos ter dificuldade de comer, porque quando Elias não tinha comida na terra, o que ele deu para Elias comer? Hã? Elias deu o quê? Pão e o que mais? Não, carne, os corvos. Fiquei pensando, onde esse corvo pegou essa carne? O bicho que morreu? Toma. Então Deus tem não dá para a gente querer explicar todas as coisas. Naquela época não era isso, né? Mas não era a dieta ideal, né? Talvez por isso, né, ele entrou em depressão, né? Vai saber, né? Bom. Um pregador que dizia, né? Uma mulher questionou, irmão, mas Jesus comeu carne, estava esperando as receitas na beira da praia com um churrasco lá de peixe, não sei o que e tal. Aí o pregador, meio sem saber o que dizer, pois é, mas não devia, né? Pois é, eu também escutei já essa aí, né? Isso era um vegetariano que estava ali, né? Muito, né? E aí, quando vieram com essa história, ele saiu com essa. Não, mas foi um equívoco, né? A outra que eu tinha escutado a respeito disso também, se parar para prestar atenção, a primeira vez foi pão e carne, depois de novo, e depois na terceira vez foi só pão, e depois ele foi levado. Como é que é? A primeira refeição tinha carne, depois a última refeição já não possuía mais. De quem você está falando? Elias. Houve uma época que ele só pão. O peixe veio, e logo depois ele... Então, de alguma forma Deus quis dar alguma reforma de saúde para ele, né? Mas é que o povo de Israel comia carne direto, né? Eles nunca abandonaram o hábito de comer carne. E por isso a irmã White disse que eles não tiveram sucesso como nação. Eles tinham que... João Batista chegou a entrar nessa... Como? João Batista não chegou a entrar
Ah, nós já até comemos. João Batista comeu só bem restrito a dieta dele, né? Mel e gafanhoto. Senhor José, eu já não expliquei essa história aqui. Gafanhoto não é gafanhoto, é alfarroba. É uma planta. Você já... gafanhoto e mel. Pois é. Mas onde que ele morava? A palavra é dúvida. É que nem pena, pode ser pena de penal, pode ser pena de galinha, sabe? Não, mas ali é... Bom, se você tem dúvida, vai lá acho que no Desejado, lá, porque ele era vegetariano. E gafanhoto não é necessariamente não era um vegetal. Ele tem uma aparência de vegetal, né? Amarelo. Mas pensa um pouquinho. Você está no deserto. Alguém já esteve num deserto aqui? Não, né? Mas o que tem no deserto? Eu não sei aonde que ele começou, onde ele conseguiu, e tinha, deve ter algumas árvores. Mas gafanhoto mora onde que ele se alimenta? No deserto. Você vai achar um gafanhoto no deserto. Ele depende de capim, não tem nada, então ele ia morrer lá se ele fosse depender de gafanhoto. Porque no deserto não tem. Então não é gafanhoto, é isso mesmo. Luminosinha assim, que dá tipo umas raizinhas, daí dá nos arbustos do deserto. Então, é a comida que ele tinha lá. Agora, querer me convencer de que alfarroba é igual a chocolate, não é com essa história. Conheço muito bem o que é chocolate. Falar nisso, o seu chocolate é 50%? Eu ia perguntar. É 50% cacau? 50%? Que chocolate você está falando aí? O senhor não come chocolate? A Armada falou que você come chocolate. Pronto, sabe? A Armada falou que você Tinha que ser a mulher. Vamos começar a entregar todo mundo aqui. Tinha que ser ela. É uma coisa que eu queria saber, porque... É só na Páscoa. O chocolate mais puro, né? Olha, eu vou explicar para vocês, né, a história do chocolate. Eu tenho que ficar dando uma explicação para isso. Porque eu me criei, desde que me conheço como gente, comendo chocolate. Isso era quando eu morei nos primeiros anos da minha vida, eu morei na Alemanha. E na Alemanha pós-guerra não tinha nada, né? Se tinha pouca comida, era lá. Era tudo racionado, assim, uns cartelinhos que se ganhava. E ali podia comer 1 quilo de feijão por mês, ou menos, a família. Então, você tinha que comer um pouquinho cada dia para não ficar o resto do mês sem nada. E não adiantava porque não tinha onde comprar. Mesmo que tivesse dinheiro, você não conseguia. Então era uma escassez razoável. Mas quem tinha dinheiro poderia comprar chocolate assim meio meio assim, né? Tinha umas lojinhas lá aqui e tal. Bom, e meu pai então, naquela penúria toda, né? Ele chegava final de semana, né? Eles trabalhavam por semana, né? E cada semana eles recebiam o seu salário. Então, não, ele comprava um chocolatinho para trazer para nós, porque, né? Chocolate é uma coisa boa, né? Em termos assim de satisfação, né? Bom, quem é que não? Você vai dizer que alguém aqui não comeu chocolate? Bom. Mas, bom, foi assim, né? Então, foi associado. E ele trazia sexta-feira, né? Sexta-feira de noite é a hora do chocolate, justamente no pôr do sol de sexta-feira. Porque meu pai não era adventista, e infelizmente nunca foi, mas a mãe era. Mas ele trazia, né? Nós fazíamos a mãe, não me lembro se ela fazia culto com nós, sexta-feira à noite, mas era a hora
mais alegre para mim era o pai chegar com o seu chocolate. Né? E eu pedia, quando eu via ele de longe, eu dizia, pai, deixa que eu carrego aqui sua pasta, porque ele carregava. Eu só queria saber que tipo de... Bom, foi assim, né? E isso durou até eu sair de casa. E eu saí de casa com 20 e poucos anos. Então, e ainda depois, ainda tive dificuldade, né? Eu fui diminuindo. O que é, nego? Ah, tu já está aí? Olha, o dedo duro aí, ó. Pois é. Mas foi diminuindo, né? Mas eu percebi que eu estava... Porque eu não sabia, não tinha nem ideia que chocolate viciava, tá entendendo? Chocolate é chocolate, né? Quem é que tá? Então, aí depois, quando alguns começaram a falar de chocolate, eu fiquei assim meio revoltado, né? Pô, mas até chocolate, né? Mas ele tem teobromina, né? Que é meio parecido com chocolate. E tem cafeína, o infeliz, né? Bom, mas é o 70%, 80%, né? Que é aquele mais amargo, né? 30%, que é o comum, ou menos até, porque hoje eles estão botando tão pouco chocolate. Os chocolates de hoje não são mais aqueles que eu conheci. Primeiro a barra era de 500 gramas. Nossa, aquilo ali embalado assim. Aquilo não tinha quem aguentasse. E aí foi diminuindo. Tinha Os valores continuam igual, mas o preço dele diminuiu. Quem? O valor continua igual. Mas o preço é o mesmo, exatamente. Né? Hoje você compra uma barrinha desse tamanho por R$7, que antes era o quê? Era uma grande, né? Então, mas eu hoje eu venci a dependência. Eu parei de usar por dependência, né? Onde podia achar chocolate, comia. Agora não. Agora eu posso olhar e não comer. E às vezes como, que me dão, né? Parece que querem continuar me tentando um pouco, né? Esse dia eu fiz 80 anos, né? Aí o meu pai, o meu irmão me deu? Um bigo de, como é que é? Ferreiro Rocher, não sei o quê. Ferreiro Rocher, né? Pô, aquele é bom, aquela desgraça, né? E aí a minha sobrinha, filha da minha, é sobrinha minha, acho que é sobrinha minha, ela comprou da Copenhagen, é um dos melhores que ainda existe aqui no Brasil, né? Mas os melhores chocolates são lá, da Alemanha não tanto, mas da Suíça, né? Bom, mas eu uso quase nada. Aí eu fico nessa aí, né? Eu como um pedacinho de vez em quando, ele me deu, né? Durante muito tempo eu parei de usar. Quando eu não queria mais, eu parei de usar. Senão não dava. Eles me davam, às vezes os pacientes me davam aquele da Linde, conhece o da Linde? Caríssimo, né? Da Suíça. Eu deixava ali no consultório ali. E as pessoas vinham ali, mas como você... E a minha mãe, a papada ficava, mas tu ganha as coisas e deixa estragar. Mas ela me incentiva a viajar, às vezes ela compra para mim. Ela é malandra. Ela compra e depois vem me dedar aqui, né? Bom. O senhor está comemorando o aniversário 2 vezes por ano, então, para garantir os 4. Olha, parece mentira. Eu comemorei meu primeiro aniversário foi na casa da minha filha lá em Miami, na Flórida. Cheguei no Brasil, a minha filha veio aqui, comemoramos no dia certo. Aí nós fomos para a Argentina com meu filho, comemoramos de novo. Eu falei 2, 3. E agora, mês que vem eu tenho que ir a São Paulo. E lá minha filha está preparando mais um aniversário para os meus amigos de lá, né? Porque a gente não tinha. Né? E sempre vai aparecer chocolate. Mas o que eu abordei no caso, que eu queria saber, não para dedar, não nada, ela falou. Não, mas eu sei disso. Ela não. A porcentagem, no caso, né, que é mais aconselhável comer, né?
Porque Não. esse chocolate que a gente compra por aí, isso aí é um veneno, claro, uma pura Não, açúcar. tem muita gordura ali, né? Eles acrescentam, né, material mais barato, porque o cacau é caro hoje em dia, né? Então eles fazem o mínimo de cacau, né, para ficar cor, um pouco de sabor, mas ele não tem mais aquele sabor de antigamente. Agora, o amargo lembra o cacau, né? Mas ele também é o mais que, se eu comer dos 70, eu não durmo direito à noite, quer dizer, ou pelo menos custo a dormir, então é porque ele tem uma função mental, né? Bom, então é isso aí. E o que mais? O jantar. O que deve ser? Se é para ter jantar, qual seria? Se é para ter jantar. Hein, ó, José, vou te agredir aqui ou não? Frutas? Mexeu aqui. Se eu comer só fruta de noite, acho que eu vou sonhar mais ainda. Você vai sonhar, claro. Bom, Vai sonhar, né? mas- Vai trabalhar a noite inteira de Eu noite. vou trabalhar, não vou ter força de trabalhar. Mais seu cérebro vai entender que tem que trabalhar. e o que mais? Sanduíche. Ou uma sopazinha. Para quem quiser, né? Isso aqui é opcional. É opcional, tá? Eu não posso chegar para você e dizer, tu coma só 2. Se você tiver problema de saúde, especificamente, que eu sei que vai melhorar com 2 refeições, eu vou te mandar fazer, mas assim por uma indicação, não tanto porque, tem que ser só 2. O anjo, a irmã White fala assim, o anjo do Senhor me disse que 2 refeições são suficientes para vocês, ela falou. E a máxima tolerância seriam 3. Então a terceira é tolerância que Deus te dá, mas que pode, por ser tolerância, fazer mal para determinadas situações, né? Se você é muito sedentário, não faz nada, o dia inteiro deitado, não fazendo nada, aí você vai sofrer as consequências de fazer 3. Então, não é uma hora. Agora, quem camela o dia inteiro, né, Tiago? Não sei se você come 2 ou 3, mas a tendência é, né, chega em casa, está com um pouco mais de fome. Mas se quiserem, dificilmente vai dar problemas, porque se 2 é o adequado, segundo como Deus nos revelou, então não precisaríamos ter medo de não fazê-lo, ou se chegarmos em circunstâncias tais que só 2, né, é o suficiente, então podemos ter certeza. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o coração, para entrar um pouquinho na área de doença. Agora, em termos de alimentação, qual é a melhor alimentação para doenças cardiovasculares? Tanto para prevenção quanto para reversão. Basicamente, é o esquema que eu passei. Se vocês não tiverem, se vocês têm qualquer doença, pode me dizer o que vocês quiserem. Dificilmente eu vou ter que dar uma dieta diferente disso aqui. Porque a dieta que Deus deu, na realidade, não daria nenhuma doença. Nenhuma doença. Está escrito isso lá, a primeira coisa que de Deus disse, se vocês obedecerem, nenhuma doença virá sobre vocês. Aquelas que ele pôs no Egito. Ele pôs no Egito? Foi Deus quem? Vocês vão ser... Não, é porque eles escolheram essa dieta. Consequentemente, essas são as consequências. Não tem escapatória. Agora, se você quer algo diferente, então, essa é a sua alimentação. Isso aqui vai baixar o quê? O que baixa isso aí? Porque o medo que nós temos é o quê? Quando você vai no médico hoje, ele te faz um exame. Qual é o exame que eles, quando vêm, eles já ficam doidinhos, os médicos, cardiologistas principalmente? Hã? A pressão. Não, exame de sangue. Colesterol. Então, agora, quanto de colesterol existe nessa dieta aqui? Essa aí já é outra coisa.
nessa dieta que eu passei ali. Quanto de colesterol existe naquela dieta? Frutas não tem colesterol, feijão não tem, batata não tem, nada disso tem colesterol. E você tem sim produção de colesterol, não é zero de colesterol que você vai ter no seu corpo. Por quê? O colesterol faz parte da construção de todo tipo de células e estruturas do nosso organismo, e hormônios e tanta coisa, que é a matéria-prima, vamos dizer assim, o tijolo que vai construir o resto, né, fora as proteínas, né, mas estou falando, ele está em todas as células, ele tem que, a estrutura, porque colesterol é um tipo de uma gordura, não é exatamente uma gordura, mas é uma coisa elástica. Essa nossa elasticidade que nós temos aqui, em grande parte, é porque tem nas células o quê? Gordura, né? A gordura, ela pode ser, né, mexida e tal, né? Então, o colesterol é absolutamente indispensável para o ser humano. Então, esse medo que se coloca em cima do paciente hoje tem uma verdade, mas também tem um exagero. O colesterol, ele aumenta quando você come comidas que têm colesterol, né? Quais são as comidas que têm colesterol? Não é de origem animal, é de vegetal, é tudo de origem animal. Qualquer animal lá tem colesterol, porque ele já usou esse colesterol para fazer as suas necessidades físicas, né? Quando você come ele, você come ele do jeito que ele é, né? Com colesterol, com proteína, com isso e aquilo, tudo que eles têm, nós comemos. Agora, esse colesterol que vem de fora é necessário para nós? Não. Como não tem nada na dieta, então é porque o nosso organismo fabrica. Se é essencial, o nosso fígado, está aqui ele fabrica colesterol. E o colesterol que ele fabrica não é um colesterol ruim. Nós falamos que o colesterol ruim se chama LDL, já ouviram falar nisso? E um outro que se chama HDL, esse é o bom. Mas é um critério assim meio estranho, porque o LDL é aquele que o fígado produz e joga na circulação para ser usado pelo nosso organismo, e depois que o corpo usou e tal, e as células morreram, e então decompõe tudo de novo, então aquele colesterol volta de novo para o fígado, e ele faz o que com esse fígado, com esse colesterol? Ele joga para o intestino, e do intestino vai para fora. Então, teoricamente, se tinha alguém que se devesse ser prejudicial, seria o colesterol que estava voltando, que pode já ter, digamos, sofrido alguma oxidação. Mas nós dizemos que é exatamente o oposto, que se aumenta o LDL é porque estamos melhor, e se baixa o HDL, se ele aumenta é bom, e se o outro baixa é bom. Mas é que um é produzido pelo fígado, e ele tem que sair. Então ele vai estar, onde há uma necessidade maior, ele vai subir também. O colesterol, ele tem uma função. Se você desgasta muito o seu organismo, come o que não deve, as células começam a se multiplicar mais do que deveriam. Está entendendo? Então, o corpo tem que fazer o quê? Tem que produzir mais, não tem outra saída. E aí, então, o colesterol sobe. E aí isso nós usamos como um índice de que você é um candidato futuro a uma doença cardiovascular. Mas isso não é bem assim. Agora, é claro, se você come comida que tem muito colesterol, não é pelo colesterol que você vai ter problema, mas pela comida que você está comendo. Você pode, em alguns momentos, ter um colesterol um pouco mais elevado, principalmente se você está com estresse, né? Porque o estresse gera o quê? Necessidade de produzir mais hormônios. E esses hormônios são usados a partir de quê? A partir do colesterol. Então o corpo tem que jogar mais colesterol porque existe uma situação que está exigindo mais hormônios, mais adrenalina, essas coisas. E então o colesterol sobe. Por isso que dizem, o colesterol sobe também devido aos nossos problemas psicológicos. Mas é claro que ele tem que fazer isso. Se ele está sendo
solicitado a produzir mais adrenalina, porque eu ando, né, com a cabeça cheia de coisas, então ele vai aumentar. Mas isso não quer dizer que ele vai me matar, esse colesterol. O colesterol que nos danifica é o colesterol chamado oxidado. E o oxidado, ele vem de fora. Se você come um ovo frito, você fritou não só o ovo, você fritou o próprio colesterol. E o colesterol muda de configuração molecular. Agora ele está oxidado, né? Entrou oxigênio ali. Não pode? No corpo não, ele não oxida dentro do corpo. Mas aquele que vem de fora oxida. Então, este entrando no corpo, esse sim pode me trazer algum problema. Mas então não é o colesterol meu, é o colesterol que vem de fora. Mas aí o que nós fazemos? Nós damos um remédio. Ah, o colesterol está alto, você tem que tomar um remédio que se chama simvastatina. E essa simvastatina baixa o colesterol. Mas que colesterol que ele baixa? O que vem da rua ou o que o meu fígado produz? É o que o fígado produz, porque lá ele vai lá onde é a fábrica, vamos dizer assim, do colesterol e diz assim, agora para aí, porque tem muito colesterol e vai prejudicar você aí. Aí o fígado fica sem poder produzir o colesterol necessário para tocar a vida. Então, ele baixa, é claro, né? Porque agora ele está produzindo menos, as taxas baixam, ele ainda continua comendo os colesteróis de fora e, na realidade, não está se protegendo de coisa nenhuma e ainda está tendo os efeitos colaterais do corpo não poder produzir o quê? Suficiente o colesterol que ele quer, que se chama LDL. Mas isso não é o colesterol, o LDL não é o colesterol. LDL significa o carregador de colesterol, porque o colesterol é colesterol, e LDL é uma proteína, é um carrinho onde o corpo coloca colesterol, porque o colesterol ele é gorduroso, então ele tem que estar mais solúvel na água, então ele se liga naquilo ali e vai lá onde ele é necessário. Agora, se nós baixamos a produção dele, vai faltar colesterol em algum outro lugar. Como resultado disso, você vai ter efeitos colaterais. São muitos. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês não se assustarem, mas aqui, bom, eu ia falar sobre isso aí. Eu ia falar sobre o coração, mas eu vou mostrar aqui o negócio. Olha, o que é um... Aqui, ó, isso aqui é um infarto, né? Tá vendo aqui? Isso é um coração cortado no meio, infartou aqui. Quando infarta, morre, né? Por quê? Fechou, né? Fechou uma artéria por causa de uma placa. Aqui o eletrocardiograma de um infarto, de um infartado. Aqui um outro infarto, ó, esse fica escuro. Esse cara infartou e morreu, né? Concordam? O coração dele está aí, né? Certamente morreu, né? Não podia ser diferente mesmo. Olha aqui, ó, olha só. Isso aqui é uma artéria aumentada de tamanho. Isso vocês estão vendo aqui, ó. Tudo isso aqui é o quê? É gordura e tal, né? O pouco onde passa o sangue ainda está bem reduzido, né? Entupiu, né? Esse é outro que também já foi, né? Isso aqui é lâmina de... Fala. Uma pergunta. Para chegar nesse estágio, uma alimentação pobre em fibra, pobre em água, pobre em tudo, e rica em, por exemplo, amido, que vem da farinha branca, que eu me ensino não pelo glúten, mas pela farinha branca em si, porque tudo tem farinha, né? Tu entra numa padaria, vai estar lá, né? Um monte de opção, mas tudo com o mesmo ingrediente base, uma farinha branca refinada. E tu tem um azeite, que uma colherada tem não sei quantas calorias e é pura gordura, né? Então o azeite, farinha branca e o açúcar puro, que mistura com a farinha e põe ovo, e depois óleo aí junto, então tu tá misturando três coisas que é a mesma coisa, que são tudo gordura e carbono, só que tu vai ingerir tudo aquilo puro. E vai ter um gostinho, né? É a língua que manda. E daí eu pergunto, esses excessos que a gente às vezes não vê, né? Não nota que é tudo a mesma coisa, depois não acaba criando esse tipo de situação. Assim, sim, pois é, aquilo ali... Bom, é complexo, né? Essas placas aqui, elas têm
elas têm no meio disso aqui ali tem colesterol, né? Tem gorduras, tem certas partes do nosso sistema de defesa, né, que também estão ali, porque tudo isso aqui na realidade começa de que forma? Essas artérias, elas têm uma capa que reveste elas por dentro, né? Nós chamamos isso de endotélio. É que nem a mucosa aqui, né? Eles são uma proteção. Mas quando você come coisas prejudiciais, tóxicas, por exemplo, um exemplo mais fácil, né? Uma pessoa que fuma, aquelas substâncias todas, elas entram para dentro do sangue e viajam em todo o organismo, até serem eliminados. Quando eles entram em contato com as artérias, elas geram um estado de inflamação. Então, a primeira coisa que acontece para formar uma placa dessa é que você inflamou as suas artérias pela presença de tóxicos. Cigarro, bebida, qualquer coisa ruim, né, tóxica, ela vai gerar, você põe uma coisa prejudicial na boca, você logo sente, né, a dor e tal, que o corpo não aceita coisas que não é da constituição dele. Então, depois que essa inflamação existe, o corpo tem que ir lá resolver a inflamação. E com o que ele resolve? Né? Um dos modos para fechar de novo aquilo ali, para formar uma cicatriz, é botar lá também colesterol, que vai novamente remendar aquele negócio e outras coisas que vão se juntando ali para formar o que nós falamos de placa. Então, essa placa aqui, ela tem muitos componentes, e inclusive ela pode ser calcificada, ela fica dura que nem uma pedra. Existe, agora não se usa mais, mas quando uma artéria fecha de tudo, eles começaram a tentar fazer um tipo de uma broca, entrando nos vasos, uma pequena broquinha assim, e essa broquinha, que nem o negócio do dentista, né? Para passar de novo, né, o sangue por aquela placa. O problema é que isso não funciona mais. Se isso aqui fecha de tudo, aquela parte que não recebe sangue morre em quanto tempo? 6 horas começa a morrer. Depois que está morto, nem precisa mandar mais sangue para lá, porque está morto, né? Ele só vai cicatrizar, não vai mais querer sangue, porque ele não vai mais fazer o quê? Não vai mais pulsar, é apenas uma cicatriz ali em toda aquela região. Então, ele não precisa um pouco de sangue, sim, né? Mas isso vem de outros lugares, o corpo faz um bypass ali, ele traz de lá. Então, não adianta muito isso, né? Isso aqui só adianta desentupir se a pessoa infarta e você vai até 6 horas desentupir. Ou você dá um remédio que desentope isso aqui, vamos supor, é um coágulo, né? Coágulo às vezes fecha de tudo. Nem sempre ele fecha só com gordura. Ele, de repente, forma-se um sangramento por aqui e fecha. Ele sangra dentro do próprio vaso e como é uma ferida, né, que rompeu ali, ele produz sangue e sangue que imediatamente coagula, né? Quando se corta, o corpo, né, logo, né, endurece aquilo lá. E aí o camarada, já o buraco é pequeno. E ainda entrou ali o quê? Um coágulo, então a pessoa infarta. Então o infarto não é tanto da gordura que ele vinha comendo, mas sim de um êmbolozinho, né, um coágulo que não passa no buraco mais e pronto, foi-se o coração, pelo menos aquela parte, né? Então, mas veja, o colesterol ele tem função, ele está lá para resolver, ele está lá. E também o colesterol ruim que a gente come também acaba agredindo, né, as nossas artérias e também começa todo esse processo. Então, se você tem colesterol elevado, você não precisa se preocupar com o colesterol, desde que você esteja fazendo o quê? Corretamente, né? Eu, por exemplo, qual é o meu colesterol? Só o colesterol bom. Não sei. Eu estou perguntando qual é o meu colesterol. Se é bom, se é ruim, eu estou lá sabendo. Sabe qual é o meu colesterol? Não?
Não sabe, né? Eu também não sei. Eu não faço exame para isso. Eu examino não meu colesterol dentro do sangue, eu examino o colesterol na minha alimentação. É lá que você tem que olhar. Todo mundo só fica querendo saber o que tem dentro do seu sangue. No seu sangue tem o que você está comendo, ué. O que você está achando o quê, né? Se eu como muito carboidrato e tal, e a vida inteira refinado, qual é a primeira doença que vai aparecer? Não vai ser entupimento, não. Vai ser diabetes. Vai engordar, diabetes. Então, você não precisa... será que eu estou com diabetes? Olha para a tua comida, caramba. Tá certo que nem todo mundo adoece, né, tão rápido, né? Algumas pessoas podem... Eu tenho um vizinho lá que está com 90 anos. Eu contei aqui, né? Eu estou tentando passar alguma coisa para ele, né? Mas ele já está com 90 anos, assim. Mas o que ele faz? Quando eu vou na casa dele lá, o que eu vejo? Cigarro, bebida e carne aos montes, né? E o cara está com 90 anos. Né? Eu vou falar da comida para ele, ele vai olhar para mim e dizer, doutor, se tu quiser chegar na minha idade, aí acho que tem que mudar essa dieta aí. Você é capaz de não chegar lá. Então, é complicado isso, né? A gente tem que ver, mas o certo é esse, né? Não precisamos ficar... Agora, se eu estou com o colesterol alterado e a minha comida é ruim, então eu já sei por que nesse caso alterou. Por causa da comida. Então, tá bom, posso fazer exame se eu quiser, né? Mas eu não tenho paciência para estar fazendo exames. Você já conheceu alguém acima do peso que seja vegetariano a longo prazo, tipo, já há algumas décadas? É possível engordar sem comer nada de origem animal? Zero? Você diz vegano, então? Não sei. A tendência é realmente não. Seria possível? Depende, né? Ele pode ser muito sedentário, vamos supor, né? Ele não pode também ser... Ele tem que ter alguns outros parâmetros, né? Se ele tem uma herança dos pais, né? Que eles são obesos, assim, já de gerações, então ele pode, por isso, também ter mais facilidade. Mas é difícil ver um vegetariano restrito, porque ele tem que comer bastante, então, né? Porque os alimentos vegetarianos, eles não são muito densos. Se você quer engordar comendo couve, tem que ser que nem um boi, né? Um boi. Agora, como é que o boi engorda? O boi engorda porque ele come montanhas daquilo lá, né? E depois ele parou de comer e continua mastigando e tal. Ele tem uma estrutura... Nós não temos essa estrutura, né? Então não dá para facilmente. Olha, eu poderia, não me lembro não, sinceramente. Que aí tem o processado, né? Tem os óleos também, tem o chocolate, por exemplo, com gordura hidrogenada. Sim, pois é, mas isso são os veganos, né? Os veganos comem algumas coisas que também não são saudáveis, né? Para eles açúcar tá bom, enfim, né? O que eles não querem é que algum animal, por exemplo, mel eles não comem, porque quem faz muito mel estressa as abelhas, né? Porque as abelhas, coitadas, têm que se matar lá para encher aquelas caixas de mel, né? Isso é uma agressão. Agora eu descobri que eles também estão considerando a possibilidade de não querer comer abacate, porque os produtores de abacate, não sei aonde, eles plantam esses abacates lá e as abelhas lá têm que ficar trabalhando dia e noite lá. Então, não, esses estão sendo prejudicados também. Não vamos comer mais o quê? Abacate, né? Então é uma filosofia, né? Eles não estão visando a saúde, eles estão um pouco se lixando para a saúde, eles estão defendendo a saúde dos animais e a vida dos animais. Mas não tem. Claro, vamos cuidar dos animais, né? Mas primeiro nem nós. Tanto que nós temos autoridade para matar os animais se for necessário, né? Então, nós não estamos assim, nesse nível de sermos subservientes aos bichos, né? Os bichos não estão acima de nós, né? Pelo menos não deveria estar, né? Eles geralmente estão metidos em filosofias de todo tipo, né? Bom, aí está, né? Aqui está um outro desenho aqui de como que vai fechando. Primeiro é assim, depois fica assim. E aí vai, né? Aí a placa aí, é assim que tem. Aí tem colesterol, tem fibras, tem células degeneradas, gorduras.
É um balaio de gato aí, né? Isso aqui que nós fazemos para ver se conseguimos ainda salvar o coração, que é um estentezinho que a gente coloca aqui, e insufla, que nem aqui do lado, para ele ficar cheio, aí ele empurra a gordura para o lado e deixa uma telinha aqui em lugar para essa gordura não voltar de novo para dentro. Mas se você não faz mudança na alimentação, resolve? Não resolve, né? Claro, um pouquinho, aqui ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma artéria. Tá vendo? Olha o tamanho dela aqui, o que ainda passa sangue. E o que é esse pontilhado aqui? É o estente. Quer dizer, ele colocou o estente quando estava desse tamanho aqui ainda, o buraco. Aí ele continuou, né? Achou, agora estou bem, né? Posso, né? Pronto. Lá se foi ele, né? Esse aqui é outro que também já se foi. Então, não adianta muito. Agora, posso colocar um estente? Claro que eu posso. Mas mude a sua alimentação. É sempre assim, né? Eu não estou dizendo que os procedimentos médicos são errados. Eles são errados se eles não nos dizem de onde veio o problema e silenciam. Ou então dizem, não precisa cuidar, toma simvastatina. Não funciona. Não tem outra saída. Sabe que há alguns anos, vários anos atrás, acho que ali por 1970, 80, por aí, teve um médico que ele encontrou, né? Ele ficou sabendo e foi lá ver se era verdade. Ele encontrava uma civilização que vivia nas montanhas dos Himalaias lá, desde a época de Alexandre o Grande, né? Teve 3 soldados ali que se debandaram do exército, pegaram umas esposas persas deles e ficaram escondidos ali. E eles estão lá até hoje, né? Os Hunzas, né? Diz que esse médico conta que ele não encontrou nenhuma pessoa obesa nesse lugar. Bom, primeiro eles moram nas montanhas, né? Eu acho que esse foi o primeiro, porque um cara mora lá pendurado lá num lugar, o outro lá e tal, né? Eles moram assim que nem nós aqui, né? Mas pior, né? Eles moram tudo na beirada dos... Né? As cidadezinhas são tudo assim, né? Eu vi esses dias, eu estava... E eu fiquei surpreso, na realidade eles não são, eles me venderam no começo para mim a ideia de que os Hunzas eram todos vegetarianos, não são não, eles comem animais e tal, né? Mas eles têm uma vida, primeiro, longe da sociedade, aquilo ali é um nicho, né? Eles estão, então, e aí eles têm uma vida social muito boa, e tal, tem uma série de fatores, mas ainda comem carne, mas não assim, abundantemente, mas eu durante algum tempo usei isso aí como um exemplo de vegetariano, e aí eu descobri que não. Então tem que invocar outras, né, outras razões, né. Bom, é isso aí. Só, eu vou terminar por aqui, que já está na hora. Eu só queria mostrar para vocês... As gurias começaram a mudar a porta. Pois é. Eu já vou terminar. Eu só vou mostrar aqui. Aqui está um exemplo de uma pessoa, esse camarada aqui, ó, isso aqui é uma arteriografia, né? Um cateterismo feito no coração da pessoa. Vocês estão vendo que aqui a artéria está boa, ela vai diminuindo, porque à medida que ela avança, ela diminui de tamanho dentro do corpo. Mas de repente, o que acontece aqui? Ela fica estreita. Esse camarada aqui, ele estava em vias de ter um infarto. E o que nós faríamos nesse caso aqui? Ainda passava sangue, então valeria a pena fazer um stent, colocar ali um stent. Acontece que, por qualquer razão, não dava para fazer, foi dificuldade técnica, não conseguiam fazer o stent, fazer voltas. E também não tinha condição de fazer uma cirurgia, um bypass cardíaco, né? Uma cirurgia de ponte safena. Aí o médico lá, isso aqui foi em Cleveland, né, numa clínica lá nos Estados Unidos. Aí alguém disse, olha, não tem outro jeito, não. Ou você muda a sua alimentação, ou então você não temos o que fazer. E então ele foi lá, procurou um camarada, um médico que se chama Esseltin. Se vocês quiserem entrar na internet, está, Dr. Esseltin. E ele se especializou em tratar esses casos assim, só com dieta. Depois que as artérias já estavam quase fechando. Fechadas não dava mais, né? Mas tinha que pelo menos ter uma passagem.
Então, ele fazia as pessoas entrar nessa dieta e aqui está. Depois de algum tempo, eu acredito que isso aqui demorou mais ou menos uns 2 anos, ele fez um novo cateterismo. Isso vocês estão vendo que essa artéria aqui agora está o quê? Ela está o quê? Absolutamente normal. Até há pouco tempo, né, os médicos diziam, uma vez que as artérias estão entupidas para sempre. Isso não sai. E não é verdade. Não sai pelos tratamentos que eles nos fazem, né, de só remédio, isso e aquilo, né? Mas é possível sim. Então aqui está. Então se alguém hoje já tem algumas artérias um pouco ruins, qualquer coisa, está com pressão alta, etc., vale a pena fazer uma mudança na alimentação. Então, o que eu estava falando aqui, essa alimentação que eu passei ali, elas vão ajudar a resolver seus problemas cardiovasculares, ou pelo menos melhorar. Que outro problema que vai ser melhorado? A pressão, né? A obesidade, menos possibilidade de ter o quê? Diabetes. Todas as doenças que nós chamamos doenças crônicas não transmissíveis, que não tem contágio, tá entendendo? Isso vai de câncer até a qualquer outra doença. Então, quando você pensa que tem algum problema, então olhe primeiro o quê? Olha a tua dieta, olha o que você está fazendo. E depois, se precisar ainda assim algum procedimento, tudo bem, mas depois disso faça, senão você vai que nem aquele caso que eu mostrei. Fecha de novo e aí depois não tem mais jeito, né? Você tem uma chance de dar uma melhorada, mas se você volta de novo, por isso que Jesus disse, vai e não peques mais. É um linguajar hoje que eu diria, olha, cuidado, mude seus, o quê? Mude seus hábitos de alimentação e você vai se proteger contra uma série enorme de doenças, né? Então, não é assim um bicho de 7 cabeças. Mas se precisar tomar um remédio, eu também não estou aqui dizendo que não use nada. Mas se você ficar só no remédio, a longo prazo, o remédio vai fazer mal também. E além disso não vai resolver, porque ele não consegue fazer uma artéria desentupir. Isso não existe, né? Então esse é o... Bom, eu só queria mostrar aqui para vocês, aqui tudo... Ó, os efeitos de baixar o colesterol na marra. Olha aqui, ó. Ele começa a ficar burro, ele perde a memória, né? Ele tem coceiras, urticária, tontura, cãibra muscular, problemas neurológicos, dores musculares, pancreatite, hepatite, icterícia. Você já pensou? Para tomar um remédio e se livrar, digamos, de um risco cardiovascular, e eles estão dando isso antes mesmo de você ter o risco já. Eles já querem que você comece, né? Achou colesterol um pouco alto, toma. E não faz nenhuma correção, qual é o teu futuro? Vai dar, não digo que dá tudo isso aqui numa pessoa só, né? Não aguentaria. Mas um dá isso, outro dá aquilo outro. Então, sempre terá os efeitos colaterais. Ou seja, você pode tomar, mas você tem que tomar por pouco tempo. Senão, você vai ser vítima das consequências Bom, eu já faço isso aqui. Então, como eu ia falar do coração, eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida do que deve fazer, se agora alguém disser, meu colesterol está alto, olhe para a sua o quê? A sua alimentação. A civastatina. O que o senhor pode me falar da civastatina? Pois então, eu acabei de falar dela. Aqui, ó, olha aí, ó. Isso aí são assim, ó, civastatina. Efeitos colaterais, né? Mas isso aí é consultado para quem já tem problemas cardiovasculares, né? Não, eles podem ainda não ter. Simplesmente estão tratando teu colesterol alto. Mas você não teve nenhum ataque nem nada. Mas é isso que eles vão dar. Isso aí há 3 anos e pouco atrás, antes de me aposentar, eles me receitaram isso aí, civastatina. Mas eu só não tomei porque eu fui na farmácia, naquela época era R$89, era o resto da vida. Eu disse, puxa vida, eu vou me aposentar, vou gastar remédio. Aí eu comecei a pesquisar na internet os efeitos colaterais desse remédio.
Eu só não vou tomar. Foi bom pelo preço. e Pelo preço, né? Aí eu comecei a dizer a minha alimentação, o que eu poderia mudar Deixar de lado, né? para não chegar a tomar isso aí. Senão, há 3 anos atrás eu estava tomando isso aí. Tá bom. Mas tá bom, tá esclarecido, né? Tá. Bom, pessoal, eles querem que a gente termine e eu vou terminar. E nas próximas vezes vamos falar um pouco mais sobre outros tratamentos que a gente pode fazer em casa. Mas as doenças crônicas são essas. Triglicerídeo alto, o que é? Né? Triglicerídeo está muito alto. 1.700 e pouco. Ah, pois é. Aí tem que usar, tem que ver, né? Existe uma doença que se chama hipertrigliceridemia. Existe uma doença chamada hipertrigliceridemia familiar. Eu não sei se é familiar a sua. Não, é do João. Ah, é do João? Ah, mas aí tem que ver, né? O que você quer dizer, o que você come, o que não come? Ou prefere silenciar? Come muito pão. Pão vai aumentar, sem dúvida, né? Triglicerídeos é uma gordura, mas é uma gordura também formada pelo carboidrato. O carboidrato pode, né? Aliás, é o próprio carboidrato também que é usado para formar colesterol. O colesterol é feito a partir do... A glicose também está alta. Bom, eu acho que um regime desses aqui faria bem para você. Vai melhorar tudo. Essa alimentação aqui equilibra o nosso sistema nervoso. É claro, nós temos que também ter outros parâmetros para manter-nos, né? Mas nós vamos ficar mais tranquilos, mais... Bom, então vamos terminar aqui, porque senão na próxima vez, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Então, valeu. Obrigado pela assistência. Até a próxima. E vamos fazer uma oração final aqui. Vamos pedir para o Tiago que ficou quieto o tempo todo. Ele fala de mim que eu não falo na... Das crianças? Vamos então? Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, porque nos desse a oportunidade de estarmos reunidos nessa tarde, aprendendo um pouco mais, conhecendo, Senhor, um pouco mais de cada um de nós, a criação o ponto-chave da criação cujo qual o Senhor vem e moldou com as suas próprias mãos. Que venhamos, Pai, a cuidar mais do nosso corpo, que é o Teu templo. Que venhamos entender, Senhor, que isto é para o nosso próprio bem, Pai. Que venhamos ter o domínio sobre os nossos desejos, Pai. Sobre o nosso próprio eu. E que as forças possam vir de Ti. Pai Celeste, que venhamos nos alegrar, Pai, em cumprir aquilo que o Senhor deixou para cada nós, nos alimentando da maneira que o Senhor sonhou para cada um dos seus filhos, pois Tu, ó Pai, nos conhece plenamente, pois és o nosso Criador e o nosso mantenedor. Somos gratos a Ti por isso. Tome cada propósito que aqui foi feito, cada coração, Senhor, que sentiu o desejo, esteja com eles, Pai, nesta caminhada. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos neste lindo sábado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.